Vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai acompanhar a nossa disciplina de termodinâmica aplicada em engenharia química 2 no semestre 2021.2, e na aula de hoje eu vou apresentar para vocês a distribuição, cronograma, ementa, objetivos e estrutura com a qual a nossa disciplina vai funcionar nesse semestre. Então, bora lá. Vamos dar início pela ementa na nossa disciplina, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui nesse slide é conteúdo da nossa primeira avaliação da disciplina. Aqui o que a gente vai ver é uma introdução e uma revisão de conceitos básicos, muitos deles vocês já viram na disciplina de Físico-Química 2, e aqui a gente vai ver o problema do equilíbrio de fases, as definições e estruturas dos sistemas homogêneos fechados, dos sistemas homogêneos abertos, a definição e a característica do equilíbrio químico, e vamos dar uma olhada na fugacidade, atividade e potencial químico. Aqui nessa parte ainda teremos uma estrutura básica de cálculo, onde eu vou apresentar para vocês aí como é que a gente consegue resolver um problema de equilíbrio de fases utilizando o conceito mais básico, que seria a definição fornecida pela lei de Raoult, onde a gente vai considerar aí que o sistema possui fases ideais, né, com comportamento ideal tanto para a estrutura da fase líquida como para a estrutura da fase vapor. No tópico 2 da nossa disciplina, da ementa da nossa disciplina, a gente vai estudar a parte das propriedades termodinâmicas a partir de dados volumétricos. E aqui nós vamos ver propriedades termodinâmicas em condições de pressão e temperatura como variáveis independentes e as propriedades termodinâmicas em condições de temperatura e volume como variáveis independentes. Essas partes de cálculo são extremamente importantes para que a gente consiga desenvolver os nossos modelos e as nossas considerações de não idealidades para as fases, que é o que a gente vai desenvolver nas unidades seguintes da disciplina. No módulo 3 da nossa disciplina, a gente vai estudar o conteúdo relacionado com a nossa segunda avaliação. E aqui a gente vai estudar basicamente as fugacidades e misturas líquidas através, né, da consideração das funções de excesso. Basicamente na disciplina a gente vai estudar os modelos de energia de Gibbs de excesso. E a nossa segunda unidade é toda destinada a entender essas não idealidades na fase líquida. Aqui o que a gente vai ver é a parte de solução ideal, atividades e coeficientes de atividade. A partir daí a gente vai desenvolver os coeficientes de atividade através das funções de excesso, ainda em misturas binárias. E depois vamos dar uma olhada muito breve em funções de excesso para sistemas com múltiplos componentes. Dentro desse tópico a gente ainda tem os métodos de contribuição de grupo. Essa estrutura a gente não tem tempo hábil para avaliá-la de forma direta e de forma mais precisa, tá? Por conta da característica da nossa disciplina de possuir apenas 45 horas aula. Então, a gente vai aqui ver a estrutura, o princípio básico de funcionamento dos métodos de contribuição de grupo, mas não vamos entrar nesse método aqui de forma mais abrangente para que ele seja cobrado nas avaliações. Então, na avaliação 2, o nosso tópico aqui final, né, para considerar aí como conteúdo para avaliação seria o tópico 3.4 aí nas funções de excesso para sistemas com múltiplos componentes. Chegando então na nossa última avaliação, a avaliação 3, aqui a gente vai dar sequência à nossa disciplina, a gente vai ver a parte de não idealidade aplicada aí na fase vapor. Para isso a gente vai verificar aí duas famílias de equações de estado, basicamente, a gente vai verificar a equação do virial e as equações de estado empíricas aí representadas pela família das equações de estado cúbicas. Além disso, vamos dar uma olhada muito breve nas regras de mistura, né, que são a forma com a qual a gente vai conseguir utilizar essas equações de estado para cálculos de equilíbrio em sistema com mais de um componente. O tópico 5 ele é direcionado aos cálculos de equilíbrio de fase. Aqui basicamente o que a gente vai ver: parte de abordagem Gama-Phi, abordagem Phi-Phi, os cálculos de equilíbrio líquido-vapor, aqui dentro de uma aplicação em um equipamento muito utilizado na indústria química, que seria um separador flash. Além disso, a gente vai dar uma estudada também em equilíbrio químico de fases combinado, que é uma estrutura de cálculo aí muito importante dentro da construção da formação de vocês como engenheiros químicos. A parte de equilíbrio líquido-líquido e sólido-líquido também são extremamente importantes, só que por conta, mais uma vez, da característica da nossa disciplina de tempo ser muito condensado em 45 horas, essas partes aqui eu vou apresentar para vocês tópicos relacionados, mas a gente não vai conseguir adentrar nas estruturas de cálculos relacionadas a elas, e por isso elas estão aqui marcadinhas em vermelho, porque elas não fazem parte do conteúdo da avaliação 3, muito embora a gente vá conversar um pouco sobre elas ao longo da nossa disciplina.
Seguindo com nossa aula apresentação aí, vamos para os procedimentos de avaliação com as prováveis datas nas quais essas avaliações serão realizadas. A nossa primeira avaliação está com data prevista para o dia 23 de novembro de 2021, a nossa segunda avaliação para o dia 14 de dezembro de 2021 e a nossa terceira avaliação para o dia 11 de janeiro de 2022. Esse semestre, por conta da pandemia, ele ficou com essa característica, né, de estar quebrado aí em 2 anos, então a gente tem uma sequência do semestre no mês de janeiro, de forma que a gente vai precisar adentrar e utilizar dessas datas aí para conseguir finalizar a nossa disciplina de forma adequada. Essa parte aqui vocês vão observar que as avaliações todas têm o mesmo peso, tá? Que 33,3% para cada um. Aqui eu arredondei apenas a última para 34%, para que a gente chegue nesse somatório final de 100% aí da nota, mas todas as avaliações possuem exatamente a mesma ponderação na contribuição para a formação da nota. Então, como critério, né, para aprovação, a gente vai verificar aqui que a gente precisa ter uma média superior a 7, isso é dado aí pelo regimento da própria universidade. As médias para a contribuição, como eu disse, são iguais para todas as avaliações, onde aqui nessa contribuição de nota, a avaliação 1 é representada aqui por P1, a avaliação 2 por P2, a avaliação 3 por P3, conforme também estabelecido pela resolução da nossa universidade. Vocês têm direito a uma prova de reposição para substituir a menor nota, caso possuam mais de 12 pontos somados nas 3 avaliações realizadas anteriormente. A data para a realização dessa avaliação de reposição é dia 18 de janeiro de 2022 e temos também a prova final. A prova final tem data no dia 25 de janeiro de 2022, que é o último encontro aí no calendário acadêmico para o semestre 2021.2 da nossa disciplina. Então, os objetivos para a nossa disciplina de termodinâmica aplicada. O objetivo geral é que vocês compreendam os fundamentos da termodinâmica e consigam aplicá-los a processos que envolvam mudança de fase e ou reações químicas. E como objetivos específicos, né, ao final do curso, o que é que vocês devem ser capazes de fazer? Que vocês compreendam e apliquem os critérios de equilíbrio de fase em um sistema, que vocês conheçam e apliquem aos processos químicos os modelos termodinâmicos adequados para a determinação dos coeficientes de fugacidade, atividade e misturas, que vocês compreendam o equilíbrio químico, aí com ele vocês consigam determinar constantes de equilíbrio, extensão de reação e verificar as aplicações disso para a indústria química, e que vocês procurem, compreendam e utilizem, né, programas computacionais para a resolução dos problemas da disciplina. Essa é uma característica inerente da nossa disciplina, tá? Por conta da necessidade da aplicação e da resolução dos métodos dentro da estrutura de cálculo. Dentro da disciplina, eu vou basear muito o uso desses programas em 2 programas. Tá? O primeiro deles, o Excel, que é um programa que vocês já possuem uma certa familiaridade e possibilita uma estrutura de cálculo, principalmente na otimização dos parâmetros de interação binária que a gente vai ver aí na unidade 2 da nossa disciplina para os cálculos dos modelos de energia de Gibbs de excesso. Então a gente vai se utilizar do Excel para fazer uma parte desses cálculos, deixar até um exemplozinho aí de cálculo rodando para vocês que vocês vejam como é que a gente vai construir isso ao longo da nossa disciplina. E o segundo programa que a gente vai utilizar para essa estrutura de cálculo, né, que seria o MATLAB. Eu vou utilizar um pouco dessa estrutura MATLAB, porque como vocês sabem, recentemente a universidade fez essa parceria com o MathWorks, possibilitando que a gente tenha aí o MATLAB dentro de toda a UFMA, né, de forma gratuita, tanto para nós docentes como para vocês discentes. Então a gente vai utilizar também o MATLAB como uma ferramenta adicional, para que vocês consigam aí construir os cálculos, né? Vocês vão ver ao longo das aulas que eu vou passar as estruturas de programação, como é que a gente constrói essas aulas em si, utilizando tanto Excel quanto MATLAB. Falando um pouco sobre o regimento legal da nossa disciplina, né, todas as avaliações e critérios de aprovação vão seguir a resolução 1892, CONCEP, de 28 de junho de 2019, a resolução é aí que rege os princípios e funcionamentos da estrutura universitária dentro da UFMA, e é com base nela que a gente vai aí seguir e construir a nossa disciplina. Para encerrar aqui essa aula, eu queria falar um pouco com vocês sobre a bibliografia da nossa disciplina. Tá? Aqui a gente tem uma bibliografia um pouco extensa. Aqui eu apresento os principais livros que tratam dos problemas de equilíbrio de fases, da construção do problema de equilíbrio de fases aí ao longo da nossa disciplina, né? Eu baseio minhas aulas em basicamente todos esses livros, mas o principal deles, o que a gente mais vai utilizar, é esse Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibrium, que é o livro-texto aí do Clausewitz, né? Que é talvez o maior autor que a gente tem aí no
tema e é o principal livro, é o livro que possui mais qualidade. Eu estou deixando a imagem dele aí para vocês nesse momento, aí ela está passando aí na tela. Alguns outros livros que a gente vai utilizar com uma certa recorrência: o Smith Van Ness, que é um livro que temos aí em português também, bastante disponível tanto na internet como nas bibliotecas da universidade. A gente vai usar muito a parte teórica e a parte de cálculo que é apresentada no Smith Van Ness, é um livro-texto muito bom. E na unidade 1 a gente vai utilizar um pouco do Koretsky, tá? Que é um livro que traz essa estrutura de cálculo aí inicial dentro desse conteúdo introdutório aí necessário para a construção dos conhecimentos da nossa disciplina. Estou deixando imagens aí tanto do Koretsky quanto do Smith Van Ness para que vocês vejam a capa e já vão se familiarizando um pouco com esses livros. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a nossa disciplina aí, dessa apresentação, né, do que vai ser a disciplina de termodinâmica aplicada aí nesse semestre 2021.2. Eu disponibilizo um canal de dúvidas aqui por meio desse Instagram, tá? cd.freitas, vocês podem me adicionar lá, vocês podem mandar áudios ou mandar as próprias perguntas em formato de texto. Eu costumo acessar aí com uma certa frequência para estar acompanhando isso. Vocês vão verificar ao longo da disciplina que muitas das aulas vão estar disponíveis nesse canal do YouTube, o professor Antônio Freitas, então recomendo também que vocês sigam lá para ir acompanhando a liberação das aulas. Tem esse e-mail, que é e-mail institucional, o acd.freitas@ufma.br. É mais uma forma de contato caso vocês precisem falar comigo. Desejo a todos um ótimo semestre, que a gente consiga aí, trazer esse conteúdo da termodinâmica aí com uma forma clara, para que vocês acompanhem o conteúdo. É um conteúdo de certa densidade, especialmente se falando de disciplina de 45 horas, mas a gente vai aí conversando simultaneamente, construindo esse conhecimento de forma simultânea. A gente se encontra por aí, pessoal, em uma próxima aula da disciplina. Até lá!